ansiedade traz. E quantos crentes na corrida, mas não sentem mais. Mas em casa e na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Precisa crer que Deus já reservou pra ele a alegria de viver, abrir mão de preconceitos. Pai do Senhor, amados irmãos, objeções. Volve os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós. lançando sobre ele a tua ansiedade. O Senhor cuidará de ti. Por que temer? Senhor, é bom saber. Tu és mais que vencedor. Oh, oh, oh. E corre desta vida, piedade faz, Quantos crentes na corrida, paz não tem mais. mas em casa E na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há coração. embora salvo em Jesus Cristo, você precisa crer que Deus, já reservou pra ele a alegria, cria de viver abrir mão de de preconceitos, ou talvez objeções. ações, Volve os olhos à palavra vê o que Deus tem pra nós, lançando sobre ele a sua ansiedade. pois Ele os Senhor, e cuidará de ti. não há Por que temer? se a palavra Diz Senhor, cada dia permanecer, que Cristo tudo é mais que venceu. chegou. Oh, 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 Tu és mais que vencedor. Glória a Deus. que vencedor. Glória a Deus. Nós somos mais do que vencedor. O corre-corre muitas vezes dessa vida nos afasta de Deus. É verdade. Nós somos mais do que vencedor. O corre-corre desta vida nos afasta muitas vezes do Senhor. Amados irmãos, nós vamos meditar aqui no capítulo 37 de Ezequiel. Na verdade, eu tinha lido outro texto hoje pela manhã, mas quando foi hoje à tarde, eu dei um cochilo, e aí veio no meu coração esse texto. E a gente tem que fazer aquilo que a gente sente do Senhor. Então, amados irmãos, nós vamos meditar aqui no texto a visão de um vale de ossos secos. Amados irmãos, é um texto maravilhoso, que Jesus vai falar conosco através desta palavra. Vamos orar, irmãos. Amados irmãos, nós hoje fizemos um vídeo pela manhã, falamos hoje
sobre a gratidão a Deus, como nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Seja no momento de dor, de tristeza, seja no momento de aflição que você esteja passando, ou num momento de alegria, nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus até pelo ar que nós respiramos. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo. E nós demos um texto hoje pela manhã, 20 e poucos minutos. Eu senti no coração de trazer aquela palavra. É bom quando Jesus fala no nosso coração, falar sobre gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus em todas as coisas. Como devemos andar na presença dEle e ser grato a Ele pelas misericórdias que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar, amados irmãos, vamos agradecer a Deus. Hoje já é segunda-feira, mais um dia da primeira semana está se passando. Estamos próximo do Natal. Muitos estão precisando de um socorro da parte do Senhor. Vamos orar para Jesus chegar com milagre na vida dos seus filhos. Amém? Pai, estamos aqui mais um dia na Tua presença, Senhor. Eu sou pó, eu sou cinza, Senhor. Eu sou germe da terra. Perdoa minhas falhas, meus erros. Tudo aquilo que eu pensei e fiz que não foi do Teu agrado, me perdoa, Jesus. Fecha a minha boca muitas vezes, Senhor. É necessário a gente fechar a boca para que o inimigo não prevaleça sobre as nossas vidas. Guarde a minha vida, guarde a vida da minha família, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de toda a família Leandro e Lacerda, Senhor. Guarda, Senhor, nas Tuas mãos, poderosa, a nossa família. Guarda meu filho, cobre ele com Teu sangue, onde ele estiver, Senhor. Guarde ele, abençoe ele. Dê vitória ao meu filho, ajude ele no trabalho, dê livramento a ele nas estradas, Senhor. Ajude ele, cobre ele com Teu sangue, Senhor. Ele é Teu, eu te entreguei a Ti, Jesus. Ele é Teu filho, ele pertence a Ti, Senhor. Faz a Tua vontade na vida do meu filho. Trabalhe na vida dele, Senhor. Trabalhe na vida dos Teus filhos, Senhor, que estão precisando de um socorro da Tua parte. Estão precisando de um milagre, Senhor. Muitos não têm nem o que comer, Jesus. Muitos estão com as suas despensas vazias, Senhor. Muitos estão sofrendo, passando por necessidades. Muitos estão desempregados, Senhor. Chegue com milagre na vida do Teu povo. Chega com milagre, Senhor, porque o Senhor é fiel para fazer a Sua vontade, Jesus. Trabalhe na vida dos nossos filhos, da nossa família. Trabalha na vida da família cristã em geral. Trabalha da família, toda a família, Jesus. Trabalha nas crianças, nos jovens. Trabalha nos adolescentes, Senhor. Trabalha na vida dos jovens, dos adolescentes, dos anciões, Senhor, dos adultos. Trabalha, Jesus. Trabalha na vida da família. Repreende toda a fúria do inimigo sobre o lar. Trabalhe, Jesus. O inimigo tem sede, Senhor, em destruir os lares. Mas o Senhor tem a mão poderosa para repreender todo o mal. Abençoa os necessitados, os aflitos, o órfão, a viúva. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Chegue com cura, com milagres, Senhor. Abençoa aqueles que estão encarcerados, Senhor, presos por delitos, por drogas, por envolvimento em coisas ilícitas, Senhor. Chegue com livramento e chegue com libertação na vida daqueles, Senhor, que estão ali sendo encarcerados, Senhor. Guarde a vida, Senhor, do Teu povo. Guarde as nações, guarde o mundo, Senhor. Providencie essa vacina, Senhor, para que nós possamos viver um tempo de paz. Sei que tempos vão vir difíceis cada dia mais, mas, Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos. Repreenda o mal, a fúria e me guarda, Jesus. Me proteja de toda enfermidade, todo o mal, Senhor, que possa vir a chegar na minha vida. Repreende toda a fúria sobre a minha vida. Repreende a fúria sobre a vida dos Teus, Senhor. Guarda a nossa nação, guarda nosso presidente e nossas autoridades. Senhor, visita as igrejas, visita os ministérios, Senhor. Visita os pastores, obreiros da Tua obra. Visita os missionários.
Abençoa a pastora Rosinete no seu ministério. Ajuda a tua filha a fazer aquela ação, aquela missão que ela tem em levar o alimento àquele que não tem. Abra as portas do céu, derrame bênçãos sem medida, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a nossa nação. Senhor, chegue com providência e com milagre na vida do teu povo. Assim eu já te peço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos amados, é com alegria que nós estamos aqui. Boa noite, primo, boa noite. Rosenildo, boa noite, que Deus lhe abençoe. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite para trazer uma meditação da parte do Senhor. Vou dizer de novo, porque se o Senhor não abrir a porta da palavra, eu sou muito pequenininho, mas o Senhor é fiel e justo. Que o Senhor abra a porta para dar a palavra nesta noite. Que o Senhor fale através da sua palavra com os teus filhos. Amados irmãos, nós estamos aqui na visão de um vale de ossos secos. Amados irmãos, veio sobre mim a mão do Senhor, aqui em Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito, do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Jesus levou Ezequiel e levou para um vale que estava cheio de ossos. Ele levou pelo Espírito, ele levou em Espírito. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver-me, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza para que estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês e farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que abatiam contra ossos e se ajuntava cada osso aos seus ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram de pé. Formaram um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Jesus já está respondendo aqui, amados irmãos. Filho do homem, esses ossos são a toda a casa de Israel. Eles que diz: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, e ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porém em vocês o meu Espírito,
e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e cumprirei, diz o Senhor. Amados irmãos, quando a gente vê uma visão dessa daqui que Ezequiel teve, que o Senhor mandou ele profetizar, muitas vezes a gente leva os nossos olhos àquela montanha de ossos, aquela montanha de seres mortos, né, de muita gente morta. Mas esse sentido aqui, amados irmãos, Ezequiel diz aqui na visão dele, a visão dos ossos está visto, a terceira que Ezequiel no livro, a terceira visão que Ezequiel teve é uma das mais famosas passagens do livro, enquanto ela é por si só uma declaração grandiosa do poder de Deus para recriar a comunidade. Seu contexto é revelador, o dom prometido de um novo coração e espírito. Amados irmãos, Jerusalém tinha sido Jerusalém, o povo de Deus tinha sido levado para todas as nações. O povo estava todo distante da sua casa. E Jesus diz aqui em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amados irmãos, quando a gente vê essa visão de um vale de ossos secos, nós temos que ver o texto anterior que diz a restauração de Israel, no capítulo 36, do versículo 16 em diante, do versículo 16 ao versículo 38. Jesus, ele promete restaurar Israel. Ezequiel diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles se contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Jesus estava dizendo a Ezequiel que o povo se contaminou e se desviou do seu caminho. E eles se contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso derramei o meu furor sobre eles. Jesus está dizendo a Ezequiel, por que Jesus derramou o furor sobre eles? Porque eles estavam distantes do Senhor, estavam impuros diante de Deus. Por isso derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramei sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que os contaminaram. Eles se contaminaram com os deuses, eles se afastaram de Deus. Quando olhamos para o texto de Ezequiel capítulo 37, nós temos que meditar no texto anterior, que fala sobre a restauração de Israel. Amados irmãos, eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos, segundo as suas ações, eu os castiguei. Jesus castigou o povo dele porque eles se rebelaram contra Deus, eles se rebelaram contra Cristo, e Jesus ele os castigou, e na medida que eles foram levados ao exílio, eles se espalharam por todo o mundo, o povo de Deus se espalhou por todas as nações, e Jesus dizendo aqui, a partir do versículo 20 do capítulo 36 de Ezequiel, quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se diziam, este é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele, mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Até para onde eles foram enviados, eles profanaram o nome de Deus, eles não seguiram a doutrina do Senhor, eles não guardaram os mandamentos do Senhor. Quando a gente vê esse texto aqui
de Ezequiel, capítulo 37, sobre aquele vale de ossos secos, amados irmãos. A gente meditando no texto, a gente vê que era o povo que estava disperso, o povo que estava distante do Senhor. Aí Jesus diz no versículo 21, mas eu trarei de proteger o meu santo nome, que é a casa de Israel. Profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês. Eu os trarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Amados irmãos, quando Ezequiel teve essa visão aqui, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O povo de Deus estava distante dele, o povo estava exilado, eles estavam tristes. Você pode ver aqui no capítulo, no versículo 14 do capítulo, porém em vocês o meu espírito. Ele diz aqui, filho do homem, esses ossos estão toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão minados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Jesus estava dizendo que ia restaurar o povo. O povo estava como que uns ossos secos, o povo estava sem vida, o povo estava sem esperança. Ele diz aqui, amados irmãos, e os levaram de volta. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas e trazer. Porém, vocês, o Espírito, vocês viverão, eu os estabelecerei a sua própria terra. Jesus diz aqui que eles iam trazê-los de volta. Quando a gente lê Ezequiel 37 e a gente vê, veio sobre mim esta nação de ossos secos, quando Jesus mostrou a Ezequiel aquele vale de ossos secos, era o povo que estava exilado, o povo que estava disperso, sem esperança. Aqui no contexto diz, são restaurados, ganhando vida. A visão recebe uma dupla interpretação. No versículo 11 e 14, o significado principal seleciona diretamente aos desespero dos exilados. Eles estavam desesperados, eles queriam voltar para a sua terra, para a sua casa, mas eles precisavam fazer uma aliança com Deus, eles precisavam retornar e fazer aquela nova aliança com o Senhor, que eles tinham profanado o nome do Senhor, eles tinham sido castigados pelo Senhor, como diz aqui no capítulo 36, e o Senhor os castigou, e eles foram exilados. Amados irmãos, a cena dos ossos secos sugere o rescaldo da batalha, o resultado final do julgamento no capítulo 6. A questão do Filho do Homem, será que estes ossos podem reviver? Antecipa a própria autopercepção dos exilados. Será que esses ossos, eles podem reviver? Será que eles podem voltar ao amor eterno com o Senhor? Será que eles podem se dedicar novamente a Jesus? Ele diz aqui no versículo 24 em diante do capítulo 36, diz, eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos.
Jesus tinha prometido restaurar a casa de Israel. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de você um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, andem no meu caminho, guardem e observem os meus juízos. Jesus tinha prometido a restauração de Israel. A visão que veio, a palavra do Senhor que veio dizendo a Ezequiel sobre a restauração de Israel, nós vamos trazer para esse texto aqui sobre o vale de ossos secos. O povo estava disperso, o povo de Deus estava exilado, o povo de Deus estava sem esperança, mas Deus prometeu restaurá-los. Será, Ezequiel, que esses ossos podem reviver? Amados irmãos, se nós trouxermos esta palavra para o tempo de hoje, amados irmãos, quanto de nós não estamos dispersos aí, sem perceber a chegada de Cristo em nossa vida? Quanto de nós não estamos no escuro da vida sem perceber que Jesus está chegando? Quanto de nós estamos sem acreditar mais na palavra do Senhor? Quanto de nós estamos ainda conhecendo a palavra, conhecendo a Cristo, estamos sem confiar mais no Senhor? Quanto de nós estamos nessa situação? Amados irmãos, esses vales de ossos secos era aquele povo que estava disperso, que estava distante de Deus. Ezequiel, será que esse vale de ossos secos poderão reviver? E Ezequiel respondeu: tu sabes, Senhor, tu sabes. Amados irmãos, e Jesus, ele trouxe aquela nação de volta. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês um espírito, e eis que farei entrar em vocês um espírito, e vocês viverão. Jesus deu esperança ao povo. Jesus trouxe aquela nação de volta, restaurou aquela nação que estava dispersa, sem Deus. Deus prometeu aqui no versículo 25 do capítulo: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Jesus promete a restauração de Israel. A restauração de Israel, amados irmãos, era aquele vale de ossos secos que estava o povo exilado, distante do Senhor, sem esperança. Mas Jesus mudou a história. O povo dizia para eles: vocês não é o povo escolhido de Deus, e por que vocês estão vivendo nessa vida assim, sem um país, sem um estado de vocês? Mas Jesus, ele restaurou Israel. Jesus, ele restaurou o seu povo. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês. Amados irmãos, isso aqui isso quer dizer, amados irmãos, que eles estavam sem vidas. Eles estavam vivos e ao mesmo tempo sem vida, sem esperança, sem condições nenhuma. Mas Jesus, ele fez a promessa de restaurar a casa do Senhor. Então ele me disse: profetizo ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venham os quatro ventos, ó Espírito, e sobre estes mortos, para que vivam. Eles estavam, amados irmãos, como vivos e mortos ao mesmo tempo. Aqui é mortos espiritualmente. Eles estavam distante de Deus, eles estavam distante do Senhor, mas Jesus veio para socorrê-los, e Jesus quer socorrer você desta vida. Jesus quer resgatar a sua vida. Não se distancie do Senhor. Se sua vida está triste, se sua vida está abatida, se você está distante de Deus, não se afaste do Senhor, porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Tire o coração de pedra, não endureça o seu coração quando ouvir a voz do Senhor. Abra o seu coração e deixe Deus trabalhar na sua vida. Amados irmãos, a partir do capítulo 10, profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé. Formaram um exército enorme, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel.
Esses ossos, amados irmãos, era o povo de Deus, o povo de Israel que estava disperso, exilado, sem esperança, mas Jesus os restaurou, Jesus deu uma nova vida, Jesus deu uma nova história. Jesus diz aqui no capítulo 36, no versículo 27 e 26 e 27, ele diz aqui: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei dentro de vocês um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que ande nos seus estatutos, guarde e observe os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amados irmãos, quando ele diz assim: eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, porque eles tinham um coração duro, um coração amargurado, um coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, um coração difícil de penetrar a palavra do Senhor. Quantos não tem hoje assim, com um coração duro, um coração que não deixa o Senhor trabalhar na sua vida? Amados irmãos, Jesus teve que restaurar a vida do povo de Deus, restaurou a sua história, restaurou a sua vida, restaurou o seu povo, trouxe de volta, tirou o seu coração de pedra, colocou um coração de carne, para que eles entendessem os estatutos e os juízos de Deus, que eles entendessem que eles tinham um Deus sobre a vida deles, e eles eram o povo de Deus, e o nosso Deus era o seu Deus. Amados irmãos, esse texto do Ezequiel, capítulo 37, nós temos que entender que, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Olha como era que o povo estava se sentindo, amados irmãos. Mas Jesus chegou com socorro, Jesus chegou com providência na vida deles. Jesus chegou com socorro. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as sepulturas de vocês. Em outro, esse texto aqui, meus amados irmãos, vamos trazer, eles estavam assim, eles estavam sem esperança, eles estavam vivos, mas estavam mortos espiritualmente. Quando Jesus diz aqui: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, é o povo meu, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. O povo estava distante de Deus, o povo estava muito distante do Senhor, o povo estava tão distante que Jesus usou aqui a sepultura. Eis que abrirei as sepulturas de vocês. Amados irmãos, espiritualmente eles estavam totalmente distantes de Deus. Mas há uma solução quando a gente quer o Senhor. Quando você busca o Senhor, Jesus quebra o coração de pedra e transforma em coração de carne. Quando você quer mudança, quando você quer realmente uma experiência com Deus, Jesus, ele transforma nossas vidas. Amados irmãos, no versículo 13 do capítulo 17, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fazer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito. Amados irmãos, lá em Apocalipse 11, versículo 11. Apocalipse 11, versículo 11. Amém. Apocalipse 11, versículo 11. O apóstolo João diz aqui o seguinte, amados: mas depois dos 3 dias e meio entrou nele um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram ficaram com muito medo. Amados irmãos, Jesus, ele restaura a nossa vida. Só basta a gente querer. Em Isaías capítulo 32, Ezequiel 36, versículo 27, que nós já lemos aqui, amados irmãos.
Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, andes no meu conhecimento, ande nos meus juízos, não se afaste de mim. O segredo da nossa vida, amados irmãos, é não se afastar de Deus. O segredo da nossa vitória está em permanecer do lado do Senhor. Ezequiel, quando Deus deu essa visão a Ezequiel, muitas vezes a gente lê esse texto e imagina de uma maneira, mas era totalmente ao contrário daquilo que a gente pensa. Ezequiel estava profetizando sobre a casa de Israel, sobre o povo de Deus. O povo estava distante do Senhor. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus tinha prometido restaurar o povo de Deus, trazer de volta o seu povo. Deus tinha prometido, Deus o castigou, Deus os levou, permitiu que eles fossem exilados, muitos até mortos, mas Deus prometeu restaurar o povo do Senhor e restaurou a casa de Israel. Amados irmãos, vamos trazer para nosso conhecimento de hoje. Nós devemos estar caminhando com o Senhor. Quanto nos tem hoje, quanto não tem hoje, quantas pessoas não tem hoje conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, mas andando distante do Senhor. Muitas vezes a gente, amados irmãos, dizemos até que somos cristãos, mas espiritualmente estamos mortos diante de Deus. Estamos mortos espiritualmente. Estamos muito distantes do Senhor. Amados irmãos, nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar pela restauração do povo de Deus. Que Deus possa chegar na vida desse povo e trazer de volta para a casa do Senhor. Irmãos, quanto não estão dispersos, quanto não estão afastados do caminho do Senhor, quanto não estão distantes, quantos não deixaram o Senhor por qualquer bobagem, quantos não se afastaram do Senhor. Naquele tempo, o povo se afastou do Senhor pelos ídolos, pelo profanar o nome do Senhor. Eles abandonaram o Senhor, deixaram o Senhor para adorar a imagem de escultura. Mas hoje o povo está deixando o Senhor por uma lata de cerveja, por um copo de cerveja, por uma taça de vinho. O povo tem deixado o Senhor por mínimas coisas. O povo tem deixado o Senhor pelos prazeres do mundo. O povo tem deixado o Senhor pelos prazeres mundanos. Amados irmãos, nós estamos vivendo numa época da volta de Cristo. Muitos não estão entendendo, mas o Jesus está voltando. A palavra de Deus diz que Ele está voltando. E eu acredito na palavra do Senhor. Eu acredito na palavra do nosso Deus. Eu acredito nos nossos profetas. Eu acredito na mensagem que os profetas deixaram. Eu acredito na mensagem dos apóstolos. Eu acredito, amados irmãos, que Jesus está chegando. Irmãos, o povo está imaginando que depois dessa pandemia, dessa vacina, tudo vai ficar em paz. Amados irmãos, vocês esqueceram das 10 pragas do Egito? Jesus, para quebrar o coração de Faraó, Jesus teve que mandar 10 pragas para tirar o seu povo do Egito. Amados irmãos, e o povo hoje está se caminhando, se distanciando de Deus, abraçando o Egito e deixando a esperança de lado. Amados irmãos, vamos buscar o Senhor. Aquele vale de ossos secos era o povo de Deus que estava disperso, distante do Senhor. O povo estava sem esperança, mas Jesus veio e mudou a história deles. Jesus trouxe e restaurou a sua terra. Jesus restaurou o seu estado, restaurou o seu país, restaurou a sua casa. Então Jesus quer fazer com você, meu amado irmão, que deixe Deus agir na sua vida. Tire o coração de carne e tire o coração de pedra e coloque um coração de carne. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor trabalhar no seu ser. Se você está passando por dificuldades, acredite no Senhor, que tudo provém do Senhor. E confie no Senhor, dê graças a Deus que você vai passar com Jesus.
Não se afaste do Senhor por qualquer coisa. O povo de Deus se afastou deles e pagaram um preço muito alto. Se nós estamos com Cristo, estamos passando grandes preocupações na nossa vida cotidiana de hoje. Imagina aquele povo que estava disperso naquele tempo. E Deus restaurou a sua casa. Deus restaurou o seu povo. Deus tem algo para fazer na tua vida também. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe desta palavra. Compartilhe na nossa página. Nos ajude, nos siga no Instagram. Nos siga no Face. Nos siga no YouTube. Seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Senhor, nosso Pai, estamos aqui mais um dia, Senhor. Trouxemos uma palavra da tua parte, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa a nossa nação, abençoa os ouvintes da tua palavra, abençoa todos aqueles que estão a ouvir, aqueles que vão ouvir ainda a tua palavra. Senhor, que eles possam ouvir essa palavra de restauração, uma palavra de renovo, Senhor, para a vida dos teus filhos. Abençoe todos aqueles que forem ouvir esta palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa a família, as crianças, os jovens, adolescentes, abençoa os missionários, obreiros da tua casa, abençoa a família, Jesus. Vamos orar pela família, amados irmãos, a família. Vamos orar pela família. Vamos orar pela família, porque o inimigo tem trabalhado no meio da família, no meio do casal, destruindo lares. Você viu aqui em João Pessoa essa semana, um pai matou a esposa, matou uma enteada, amados irmãos, e se matou. Amados irmãos, isso é o diabo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Vamos orar pela família. Muitas famílias estão passando por precipícios. Vamos orar pela família. Amados irmãos, vamos orar por aqueles que perderam seus entes queridos. Vamos orar pelo lar. Vamos trabalhar e orar pela família, porque é muito importante isso. É muito importante, amados irmãos. Hoje, aqui, a gente vê tanta tragédia, a gente liga a televisão, é tanta tragédia, mas se nós buscarmos o Senhor e andarmos no seu caminho, andarmos nos seus estatutos, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Amados irmãos, não se afaste de Deus, confie nele, ande em segurança com o Senhor. O povo de Deus estava disperso. Jesus usou Ezequiel para profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Aquele povo estava distante do Senhor. Eles estavam vivos e mortos espiritualmente. Estavam distantes do Senhor. Amados irmãos, que Deus te abençoe. Amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui para trazer mais uma meditação da parte do Senhor. Que Deus te abençoe. Está chegando o Natal, que a sua ceia seja maravilhosa, que Jesus chegue com surpresa na sua casa. Amém? Fiquem com Deus.